Nós vamos acompanhar o relato da paixão do Senhor com atenção e reverência, e nas partes indicadas no texto, toda a comunidade intervém na leitura. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, faltavam 2 dias para a Páscoa e para a festa dos ázimos. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Eles diziam: Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando estava à mesa, chegou uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o vaso e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram indignados e comentavam: e criticavam fortemente a mulher. Mas Jesus lhes disse: Deixai-a em paz, porque aborrecê-la? Ela praticou uma boa ação para comigo. Pobres sempre tereis convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes o bem. Quanto a mim, não me tereis para sempre. Ela fez o que podia, derramou perfume em meu corpo, preparando-o para a sepultura. Em verdade vos digo, em qualquer parte que o evangelho for pregado, em todo o mundo, será contado o que ela fez, como lembrança do seu gesto. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os sumos sacerdotes para entregar-lhes Jesus. Eles ficaram muito contentes quando ouviram isso e prometeram dar-lhe dinheiro. Então, Judas começou a procurar uma boa oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Jesus enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer, onde está a sala em que vou comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus foi com os 12. Enquanto estavam à mesa comendo, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós que come comigo vai me trair. Os discípulos começaram a ficar tristes e perguntaram a Jesus, um após o outro. Jesus lhes disse: É um dos 12 que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem segue seu caminho, conforme está escrito sobre ele. Ai, porém, daquele que trair o Filho do Homem, melhor seria que nunca tivesse nascido. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes a todos e beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse aos discípulos:
Todos vós ficareis desorientados, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois de ressuscitar, eu vos precederei na Galileia. Pedro, porém, lhes disse: Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo, ainda hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas Pedro repetiu com veemência: E todos diziam o mesmo. Chegados a um lugar chamado Getsêmani, disse Jesus aos discípulos: Sentai-vos aqui, enquanto eu vou rezar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a sentir pavor e angústia. Então Jesus lhes disse: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Jesus foi um pouco mais adiante e, prostrando-se por terra, rezava que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. Dizia: Abá, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Voltando, encontrou os discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, tu estás dormindo? Não pudeste vigiar nem mesmo 1 hora? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus afastou-se de novo e rezou repetindo as mesmas palavras. Voltou outra vez e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados de sono e eles não sabiam o que responder. Ao voltar pela 3ª vez, Jesus lhe disse: Agora podeis dormir e descansar. Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aquele que vai me trair já está chegando. E logo enquanto Jesus ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com uma multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes, dos mestres da lei e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com eles um sinal, dizendo: Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo, e o beijou. Então lançaram as mãos sobre ele e o prenderam. Mas um dos presentes puxou da espada e feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus tomou a palavra e disse: Vós saístes com espadas e paus para me prender, como se eu fosse um assaltante. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as Escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Um jovem vestido apenas um lençol estava seguindo a Jesus e eles o prenderam. Mas o jovem largou o lençol e fugiu nu. Então levaram Jesus ao sumo sacerdote, e todos os sumos sacerdotes, os anciãos e os mestres da lei se reuniram. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote. Sentado com os guardas, aquecia-se junto ao fogo. Ora, os sumos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não o encontravam. Muitos testemunhavam falsamente contra ele, mas seus testemunhos não concordavam. Alguns se levantaram e testemunharam falsamente contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Vou destruir este templo feito pelas mãos dos homens,
e em 3 dias construirei um outro que não será feito por mãos humanas. Mas nem assim o testemunho deles concordava. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio deles e interrogou a Jesus. Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo. Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Então todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir em Jesus, cobriam-lhe o rosto e os bofeteavam e diziam: Profetiza. Os guardas também davam-lhe bofetadas. Pedro estava embaixo no pátio. Chegou uma criada do sumo sacerdote e, quando viu Pedro, que se aquecia, olhou bem para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas Pedro negou, dizendo: Não sei, nem compreendo o que estás dizendo. E foi para fora, para a entrada do pátio, e o galo cantou. A criada viu Pedro e de novo começou a dizer aos que estavam perto: Este é um deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que estavam junto diziam novamente a Pedro: É claro que tu és um deles, pois és da Galileia. Aí Pedro começou a maldizer e a jurar, dizendo: Nem conheço esse homem de quem estás falando. E neste instante, um galo cantou pela segunda vez. Lembrou-se Pedro da palavra que Jesus lhe havia dito: Antes que um galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Caindo em si, ele começou a chorar. Logo pela manhã, os sumos sacerdotes, com os anciãos, os mestres da lei e todo o sinédrio reuniram-se e tomaram uma decisão. Levaram Jesus amarrado e o entregaram a Pilatos. E Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu o dizes. E os sumos sacerdotes faziam muitas acusações contra Jesus. Pilatos o interrogou novamente: Nada tens a responder? Vede quanta coisa te acusam. Mas Jesus não respondeu mais nada, de modo que Pilatos ficou admirado. Por ocasião da Páscoa, Pilatos soltava o prisioneiro que eles pedissem. Havia então um preso chamado Barrabás entre os bandidos, que numa revolta tinha cometido um assassinato. A multidão subiu a Pilatos e começou a pedir que ele fizesse como era costume. Pilatos perguntou: Vós quereis que eu solte o rei dos judeus? Ele bem sabia que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja. Porém, os sumos sacerdotes instigaram a multidão para que Pilatos lhe soltasse Barrabás. Pilatos perguntou de novo: Que quereis então que eu faça com o rei dos judeus? Mas eles tornaram a gritar. Crucifica-o. Pilatos perguntou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritavam com mais força. Crucifica-o. Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás e mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados o levaram para dentro do palácio, isto é, o pretório, e convocaram toda a tropa. Vestiram Jesus com um manto vermelho, teceram uma coroa de espinho e o puseram em sua cabeça. E começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Batiam-lhe na cabeça com uma vara, cuspiam nele e, dobrando os joelhos, prostravam-se diante dele. Depois de zombarem de Jesus, tiraram-lhe um manto vermelho, vestiram-no de novo com suas próprias roupas
e o levaram para fora, a fim de crucificá-lo. Os soldados obrigaram um certo Simão de Cirene, pai de Alexandre de Rufo, que voltava do campo a carregar a cruz. Levaram Jesus para lugar chamado Gólgota, que quer dizer Calvário. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não o tomou. Então o crucificaram e repartiram as suas roupas, tirando a sorte, para ver que parte caberia a cada um. Eram 9h da manhã, quando o crucificaram. E ali estava uma inscrição com o motivo da sua condenação: o Rei dos Judeus. Com Jesus foram crucificados 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. Os que por ali passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e o reconstróis em 3 dias, salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, com os mestres da lei, zombavam entre si, dizendo: A outros salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Quando chegou o meio-dia, houve escuridão sobre toda a terra até as 3h da tarde. Pelas 3h, Jesus gritou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Alguém correu e embebeu uma esponja com vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu de beber, dizendo: Deixai, vamos ver se Elias vem tirá-lo da cruz. Então Jesus deu um forte grito e expirou. Neste momento, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. Quando o oficial do exército, que estava bem em frente dele, viu como Jesus havia expirado, disse: Na verdade, este homem era filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres que olhavam de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor e de José, e Salomé. Elas haviam acompanhado e servido a Jesus quando ele estava na Galileia. Também muitas outras que tinham ido com Jesus a Jerusalém estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, e já caíra a tarde. Então, José de Arimateia, membro respeitável do conselho, que também esperava o reino de Deus, cheio de coragem, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado quando soube que Jesus estava morto. Chamou o oficial do exército e perguntou se Jesus tinha morrido havia muito tempo. Informado pelo oficial, Pilatos entregou o corpo a José. José comprou um lençol de linho, desceu o corpo da cruz e o envolveu no lençol. Depois colocou-o num túmulo encravado na rocha
e rolou uma pedra à entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde Jesus foi colocado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, nós estamos recebendo do Senhor a chance de começar mais uma vez a celebração da Semana Santa. E nesse comecinho de Semana Santa, a oração que a igreja convida a gente a fazer, ainda no início da missa, dizia assim: Senhor, concedei-nos a graça de aprender o ensinamento da paixão do vosso Filho Jesus. Eu creio que a gente tem muita coisa a aprender com Jesus, nesses dias em que a gente vai ouvir, contemplar, mergulhar no sofrimento dele, no sacrifício dele. A gente pode aprender com Jesus como abraçar a cruz da gente. A gente pode aprender com Jesus a silenciar, também quando o nosso ímpeto é gritar e rebater e agredir. A gente pode aprender com Jesus a rezar e confiar, também naquelas horas em que parece que os pensamentos da gente fogem. A gente pode aprender muito com Jesus nessa escola, na qual ele é o mestre mais perfeito, a escola da cruz. Hoje, enquanto a gente ia lendo a narração da paixão do Senhor no Evangelho de São Marcos, eu ia prestando atenção em alguns detalhes que agora eu gostaria de partilhar com você. Quem sabe se você, quando chegar em casa, pegar a sua Bíblia e der uma olhadinha de novo no Evangelho de Marcos, na paixão de Jesus, quem sabe você não vai descobrir coisas novas que o Espírito Santo vai revelar diante do seu coração. Mas me chamaram a atenção algumas coisas em especial. A primeira delas é a conversa de Jesus com os seus discípulos enquanto eles estavam no Monte das Oliveiras. Jesus tem uma conversa muito sincera com os discípulos. Jesus diz que a alma dele está triste até a morte. Como Jesus era corajoso para mostrar até as suas fragilidades. Para a gente é um negócio difícil. A gente faz de tudo para mostrar que é forte, que dá conta, de que está tudo bem. Mas Jesus diz aos discípulos dele: a minha alma está triste demais. Jesus profetiza: todos vocês ficarão desorientados e fugirão. E São Pedro, sempre ele, quando escuta Jesus dizer: todos vocês ficarão desorientados e irão embora, e vão me deixar sozinho, São Pedro logo se levanta e diz: eu não, Jesus, eu não vou ficar desorientado. Ainda que todos fiquem, eu vou continuar aqui atento do seu lado, nada vai mudar. E você sabe como é que essa história continua, né? Sabe, irmãos, Pedro é tão parecido com a gente. E diante da cruz, e diante do desafio da cruz, assim como a fragilidade, o desnorteio de Pedro ficou claro, assim também acontece com a gente. A gente está vivendo um momento em que não é nada difícil ficar desnorteado. A gente está vivendo um momento em que não é nada difícil ficar desorientado. E talvez de repente, diante dessa prova toda que tem sido
colocada diante dos nossos olhos todos os dias, a gente tem a sensação de que está tão inseguro e de que de verdade a gente se sente desorientado, não sabe como vai ser, não sabe para onde ir. E pode ser que a gente se surpreenda com isso, ou fique com raiva da gente mesmo. Eu não podia estar desorientado, eu tinha que estar bem, eu tinha que estar muito equilibrado, eu não podia estar ansioso, eu não podia estar depressivo. Ou então, quem sabe, a gente fique tão assustado com o que a gente descobre dentro da gente, que a gente acaba desanimando. Mas olha, a gente está vivendo a experiência de Pedro lá no Jardim das Oliveiras. Quem sabe a gente se pensava tão forte, tão seguro, tão equilibrado, tão no controle de tudo. Quem sabe a gente olhava para as pessoas ao nosso redor, desorientadas diante da vida, e a gente pensava, como elas podem ficar assim? Eu não. Quem sabe a gente já até tenha dito para o Senhor, olha Senhor, eu estou contigo até debaixo d'água, venha o que vier. E nesse momento, no nosso Jardim das Oliveiras, que já vai durando um ano, a gente se pegou com medo, cansado, quem sabe até questionando por que tudo isso. Quem sabe a gente se surpreendeu, descobrindo que a gente também está desnorteado, que a gente é tão frágil, como tanta gente, como toda a gente. Pedro precisou descobrir isso, para entender um dia que a gente só se mantém de pé, que a gente só se mantém seguro, se o Pai do céu mantiver a gente nas mãos dele, porque por nós mesmos a gente desmorona. Eu acredito que diante daquela empregada da casa do sumo sacerdote, e diante das pessoas no pátio do sumo sacerdote, Pedro desmoronou, descobrindo que toda aquela segurança, não era real. Mas um dia ele também entendeu, se o Senhor me mantém de pé, eu consigo. Sozinho eu não tenho forças. E certamente ele aprendeu a depender de Deus, como ele antes não sabia. Quem sabe a gente está passando por tudo isso que a gente está passando, também para descobrir essas coisas aqui dentro, e descobrir os nomes que elas têm: desnorteio, desorientação, insegurança, medo, incapacidade, impotência. Quem sabe descobrindo tudo isso, ao invés da gente se entregar ao desânimo, a gente também vai descobrir que se a gente se entrega nas mãos do Pai, Ele mantém a gente de pé, Ele mantém a gente equilibrado, Ele mantém a gente firme. Só Ele, a gente depende dEle. No Jardim das Oliveiras, Jesus orou. Essa oração que há 2000 anos, quando a gente ouve, mexe aqui dentro da alma da gente. Jesus orou, e São Marcos diz, do jeito mais perfeito, como foi a oração de Jesus. Jesus rezava dizendo: Abá, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja a tua vontade. Sabe, irmãos, sempre que a gente traduz para o português esse Abá de Jesus, como fizeram na leitura de hoje, a gente traduz assim: Abá, Pai. Mas olha, Abá não é pai, é papai, é paizinho. Se você for a Israel um dia, você vai ouvir aquelas criancinhas de 3, 4 anos chamando pelo pai, e eles vão estar chamando assim: Abá. Adulto
fala a palavra pai de outro jeito. Jesus no Getsêmani pedia: papai, se for possível, afasta esse cálice. Mas olha, papai, seja feita a tua vontade. Soa para a gente até estranho, né? Porque a gente cresce e a gente deixa de chamar o nosso pai de papai. Algumas pessoas começam até a chamar pelo nome próprio, outras nem chamam mais, porque se esquecem dele. Mas Jesus, grande, adulto, falava com Deus chamando de papai. A confiança da criança, Jesus nunca perdeu. Irmãos, a gente vai crescendo e a gente vai se tornando esperto, desconfiado, e a gente vai aprendendo a arrumar as coisas para falar tudo, para que ninguém note muito bem como é que está aqui dentro. Jesus cresceu, se tornou adulto, mas ele sabia que aos olhos de Deus, ele continuava sendo o filho, que podia chamá-lo de modo especial na hora mais difícil, papai. Essa semana, conversando com alguém aqui da igreja, a pessoa me dizia comovida que ela tinha ido a um hospital fazer alguma coisa e viu numa sessão de talvez quimioterapia, uma pessoa fazendo uma aplicação que parecia estar incomodando, dolorosa. E essa pessoa daqui, vendo aquilo, se compadeceu e foi dar uma palavrinha. E aí ouviu essa pessoa que estava passando por aquela dor: não, olha, eu sei que eu já estou curado, mas se o meu pai acha que tem que ser assim, eu confio nele. E ela disse: uau, como aquilo me fez aprender o que é fé. Irmãos, como a gente precisava aprender de novo a simplesmente confiar no papai que a gente tem no céu. Jesus passou pelo Monte das Oliveiras, Jesus subiu até o Monte Calvário, e todo o tempo ele buscava o Pai, ele precisava do Pai. Nas horas em que a gente está no nosso Monte das Oliveiras, nas horas em que a gente está no nosso Monte Calvário, a cabeça da gente fica tão confusa, que às vezes a gente até diz que não sabe o que rezar. Reza só isso: meu Pai, eu confio em você, meu Pai. Eu sei que você está comigo, e se você quer que seja assim, eu confio. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas quando você chegar em casa, na sua Bíblia, você vai poder ver. Até esse momento, Jesus fala muito. Não sei se você percebeu isso. Jesus falou com os apóstolos, Jesus conversou na casa de Simão o leproso, e aí de repente aparece uma frase: e todos indo embora o abandonaram. E a partir dessa frase, Jesus se cala. Porque a partir desse momento, Jesus vai ser levado ao Sinédrio, depois a Pilatos, depois ele vai ser exposto diante da multidão, e ele vai ser envergonhado diante dos soldados. Os soldados brincaram com Jesus, e todo o tempo, calado. Irmãos, Jesus passa toda a sua paixão praticamente mudo. Jesus fez a sua paixão, Jesus fez o caminho da sua cruz, passando no meio de tanta coisa feia que tem aqui dentro, inveja. E São Marcos diz: Jesus foi entregue pelos sacerdotes a Pilatos por causa de
inveja. Jesus foi tratado como um joguete na mão de Pilatos, sabe? Não sei se você já fez isso com alguém, ou já viu alguém fazendo isso com você. Sabe quando alguém manipula você, como se você fosse um nada? E São Marcos diz, Pilatos, querendo agradar a multidão, apresentou Jesus ao lado de Barrabás. Pilatos era político. Olha como é que as coisas não mudaram. Querendo agradar a multidão, usou alguém inocente. Jesus fez a sua paixão passando no meio de tudo isso. Dureza de coração. Em Israel a gente vai num lugar onde se imagina que era a fortaleza de Pilatos, e a gente vê no chão umas marcas que eram um jogo que os soldados daquele tempo faziam, usando o condenado à morte como peça do jogo. Eles jogavam dados e faziam como se fosse um jogo que eles marcavam no chão. E a cada casinha do jogo, eles faziam alguma coisa com o condenado, como fizeram com Jesus. Cobriam o rosto do condenado, jogavam alguma coisa em cima dele, batiam nele. Jesus, na mão daqueles homens, foi uma peça de um jogo. Jesus passou no meio de tudo isso calado. O Papa João Paulo II dizia que ele não gostava muito de uma expressão que é muito usada hoje para a gente desculpar, para a gente encontrar justificativas para um monte de coisas tolas que a gente faz. O Papa João Paulo II dizia que ele não gostava da expressão o homem de hoje. Porque o homem moderno, e ele dizia, eu não gosto dessa expressão, porque o homem de hoje não é praticamente nada diferente do homem de ontem. O homem de ontem era invejoso, ciumento, capaz de usar o outro como uma peça no seu jogo, e o homem de hoje é exatamente assim. Irmãos, Jesus é um facho de luz, e por onde ele passa, tudo se revela. Quando a gente ouve a paixão de Jesus, ela parece tão especialmente brutal para a gente, porque é como se a gente estivesse contemplando Jesus, que é uma luz brilhante, como o sol, e a gente consegue enxergar, à medida que ele passa por todo o sofrimento, o tamanho da maldade daquela gente, que é exatamente igual ao tamanho da maldade que tem aqui dentro e aí dentro. O homem de hoje continua mentindo para justificar os seus erros e pecados. Nós somos iguais. Jesus passa mudo, porque Jesus sabe que não adianta justificar-se, não adianta defender-se, não era para isso que ele tinha vindo. A gente às vezes insiste em se justificar, em se defender, a gente quer salvar nossa pele, mas Jesus sabia que ele não tinha vindo para se salvar, ele tinha vindo para nos salvar. Então Jesus não fala com os homens, mas não é o silêncio de uma pessoa que desistiu de lutar, não é o silêncio de uma pessoa que se cansou, é o silêncio de alguém que não fala com os outros, porque aqui dentro está falando com Deus. O tempo inteiro Jesus está buscando o Pai. No meio de tudo aquilo, Pai, onde é que você está? Pai, eu preciso de você. Pai, não me abandona. Pai, eu estou aqui. Todo o tempo Jesus está voltando os olhos da alma dele para o Pai. Por isso ele não tem tempo e ele não tem motivo para falar o que ele está falando com Deus. Sabem, irmãos, às vezes nós falamos demais e nos justificamos demais e queremos mostrar que não merecemos isso ou merecemos aquilo demais.
E a gente se gasta tanto querendo convencer os homens, querendo mostrar algo que às vezes nem é real. A gente se gasta tanto querendo se justificar, porque a gente não lembra de falar com Deus. E a gente então se desconecta de Deus e tenta fazer com que as pessoas entendam a gente, aprovem a gente, não julguem a gente, não nos firam. Não. E desconectados de Deus, a gente se gasta no meio de tudo isso. E sabe o que acaba acontecendo? A gente se perde no meio de tudo isso. Porque daqui a pouco a gente está retribuindo o mal com o mal. Me agrediram, eu vou agredir. Me fizeram, eu vou fazer. Daqui a pouco a gente está tentando apagar a chama com mais gasolina. Quantas vezes a gente podia seguir Jesus no caminho da cruz e a gente se perdeu no meio do caminho, porque a gente tirou os olhos do Pai, porque a gente parou de entender o que Deus está pedindo da gente e começou a ser arrastado para lá e para cá pelo que a multidão faz. Não tire o Pai diante dos seus olhos. E quando você estiver fazendo com Jesus o caminho da sua cruz, fale com Ele e peça a Ele que ajude você a entender o que Ele quer de você, para que você possa ir sem se perder, e para que o seu calvário e para que a sua via sacra de cada dia seja um caminho de salvação e não de perdição. Jesus se calou até o fim. E São Marcos diz que no fim, Jesus deu um brado e expirou, morreu. Veja, Jesus não tinha desistido, Jesus não tinha sido esgotado pelo cansaço, porque no fim ele deu um brado, ou seja, ele deu um grito, como que para mostrar, eu estou aqui, até o fim, eu sei o que eu estou fazendo. Quiseram oferecer para Jesus vinho misturado com mirra. Era um negócio que davam para as pessoas que morriam na cruz, porque vinho misturado com mirra anestesia a pessoa. E era uma morte tão dura que até os algozes tinham pena das pessoas crucificadas. Então davam aquilo, e São Marcos diz, Jesus não bebeu, porque Jesus queria estar inteiro até o fim, se dando inteiro até o fim. Ele não queria estar atordoado, anestesiado. Ele queria que o sim dele fosse até o fim. E dando um grito, como que para dizer, eu estou aqui. Eu sei o que eu estou fazendo. Jesus dá a vida. E aí São Marcos surpreende a gente, dizendo que o soldado romano que estava ali aos pés da cruz, montando guarda, enquanto Jesus e os outros condenados eram mortos, vendo como Jesus tinha morrido, acreditou que ele era filho de Deus. Irmãos, queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Um soldado romano, eu garanto para você, já tinha visto muita gente morrer. Esse homem deve ter visto gente morrer na guerra, lutando. Esse homem deve ter visto muita gente morrendo crucificada. Esse homem deve ter visto colegas morrendo doentes no meio de momentos de peste. Esse homem não devia se surpreender com nada, muito menos com mais um condenado à cruz morrendo. Mas quando ele viu como Jesus morreu, ele viu algo diferente de tudo que ele já tinha visto na vida. E ele acreditou. Existe um Deus que leva os filhos dele até passando pela cruz, como esse homem que eu vi morrer agora. Existem pessoas que são filhos para Deus, que passam pela cruz diferente de quem não conhece o Pai que tem, vendo Jesus dar a vida,
vendo Jesus se gastar naquela cruz até o fim, vendo Jesus confiar e não se entregar ao desespero, aquele homem entendeu: tem um Deus que leva os filhos dele e que eles passam pela cruz, e algo é muito diferente de todos os outros. Irmãos, muita gente tinha visto Jesus fazer milagres e tinha acreditado que ele era especial por causa dos milagres que ele tinha feito. Mas esse homem descobriu quem era Jesus, vendo Jesus dar a vida. Talvez ele tenha descoberto melhor do que qualquer outra pessoa. Ainda hoje existem pessoas que pensam: eu vou acreditar se Deus virar tudo do avesso. Eu vou acreditar se acontecer algo muito grande. E o chamado de Deus para a gente não é esse. O chamado de Deus para a gente é, como para aquele soldado: olha para o meu filho, olha para o meu Jesus. Olha como ele dá a vida por você. Olha como até o fim ele dá tudo o que tem. Olha para ele. E você vai conseguir acreditar de novo. E você vai descobrir que existe um Deus que é Pai, que leva os filhos dele até quando tem que passar pela cruz. E você vai descobrir que filhos de Deus passam pela cruz de um jeito diferente. Quem sabe hoje Deus não convida a gente a acreditar e a acreditar de novo, porque acontece alguma coisa mega, ultra diferente, mas Ele convida a gente a acreditar olhando para Jesus na cruz. Isso não volta atrás. O que Ele fez na cruz é para sempre. A vida que Ele deu, a maneira como Ele se deu por nós, é para sempre, não muda. E isso pode fazer a gente acreditar que existe um Deus para além da cruz, maior do que a cruz, mais forte do que a cruz. Esse Pai, esse papai de Jesus, que agora é nosso Pai também. Irmãos, começamos a Semana Santa e temos muita coisa para aprender. A gente está num tempo de cruz. A gente está no Monte das Oliveiras. Alguns estão no Calvário. A gente está num tempo em que a gente tem muito para aprender com esse filho, com esse mestre, que ensina a gente a passar pela cruz, sem perder a esperança, olhando, buscando o Pai, acreditando que Ele ainda sabe o que está fazendo com a gente, mesmo quando a gente não entende. Que nessa Semana Santa a gente possa aprender com o Mestre crucificado, a gente possa lembrar que com Jesus e como Jesus nós somos filhos, e mesmo que a gente esteja passando pela cruz, a gente não é um desafortunado, a gente não é um deserdado pela vida, a gente é um filho que está passando pela cruz. E o Pai não abandona os filhos dele na cruz. Que a gente possa aprender com o Senhor e que nesse tempo a gente possa caminhar com Ele. Não se perca no meio de tudo que você encontra no caminho do seu Calvário. Mantenha os olhos no Pai, mantenha o coração no Pai, e você vai transformar o seu caminho de cruz num caminho de bênção, num caminho de vida para você e para muitos outros. Vamos ficar de pé, vamos renovar a nossa profissão de fé, dizendo juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,